Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 15 itens de meus estudos sobre o direito constitucional referente ao assunto da nacionalidade, brasileiro nato e também brasileiro naturalizado. Conceitos e características da nacionalidade. É privativo de brasileiro nato o cargo de, dentre outros, Ministro de Estado da Defesa. Não é privativo de brasileiro nato o cargo de, ou seja, esse cargo poderá também ser ocupado por brasileiro naturalizado. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É privativo de brasileiro nato o cargo de, dentre outros, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Oficial das Forças Armadas, Presidente da Câmara dos Deputados e carreira diplomática. Vejamos agora uma situação hipotética. Péricles é português, residente há mais de um ano ininterrupto no Brasil e com idoneidade moral. Pompeu é grego, naturalizado brasileiro. Cipriano é inglês, residente no Brasil há 15 anos ininterruptos e sem condenação criminal. Alexandre é nascido no Brasil e filho de pais franceses a serviço da França. E Tibério, nascido na Bélgica, é filho de pai brasileiro a serviço da República Federativa do Brasil. Foram cogitados para ocupar o cargo de Ministro de Estado da Defesa do Brasil. Nesse caso, segundo a Constituição Federal, o cargo só poderá ser ocupado por Tibério, pois Tibério contempla todas as características do brasileiro nato. Considere as seguintes situações hipotéticas de atos administrativos das respectivas autoridades competentes. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, estão corretos os atos indicados apenas em: Diego, naturalizado brasileiro, com 42 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, é nomeado pelo Presidente da República, após regular aprovação do Senado, para assumir o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Paolo, nascido na Itália e naturalizado brasileiro no ano de 2009, é preso em flagrante no ano de 2011, após se envolver comprovadamente com o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos âmbitos nacional e internacional. Paolo acaba extraditado, observado o devido processo legal ao país de origem. Conforme o que dispõe a Constituição Federal, não encontra-se prevista a condição de privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. Conforme o que dispõe a Constituição Federal, encontra-se prevista a condição de privativo de brasileiro nato o cargo de, dentre outros, da carreira diplomática, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Oficial das Forças Armadas e de Vice-Presidente da República. Poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado o cargo de Ministro da Justiça. Não poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado o cargo de, dentre outros, Oficial das Forças Armadas, Ministro de Estado da Defesa, Presidente do Senado Federal e Ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, todos deverão ser brasileiros natos. Cargo que poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado: Ministro das Relações Exteriores. São privativos de brasileiro nato os seguintes cargos, dentre outros: Presidente e Vice-Presidente da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Oficial das Forças Armadas, Presidente da Câmara dos Deputados. Javier nasceu no México e veio para o Brasil quando tinha 15 anos de idade. Após residir no Brasil por 30 anos, resolve requerer a sua nacionalidade brasileira, que é devidamente reconhecida e concedida nos termos da Constituição Federal. Naturalizado, Javier agora poderá exercer o cargo de senador. A Constituição da República Federativa de 88 veda distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos nela previstos. Entre as distinções existentes na Carta Política, algumas prevêem, por exemplo, a exclusividade de alguns cargos públicos destinados apenas a brasileiros natos. Acerca de tais distinções, assinale a alternativa incorreta. O cargo de vereador somente pode ser ocupado por brasileiro nato. Está incorreta essa alternativa, pois o cargo de vereador também pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. A Constituição Federal veda distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos nela previstos. O cargo de Vice-Presidente da República é privativo de brasileiro nato. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos e naturalizados, desde que estes estejam nessa condição há mais de 10 anos.
O cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. São privativos de brasileiros natos os seguintes cargos, dentre outros: presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Bons estudos e até o próximo vídeo.